Olá meninas! A peça que eu vou fazer hoje tem um significado muito especial para mim porque foi a primeira peça que eu fiz na minha vida costurada na máquina de costura. Está bem? Esta foi a peça que eu tive a desenvolver com as miúdas, com as minhas miúdas na formação no decorrer de toda a semana que hoje está para terminar, não é? E todas atingiram o objetivo pretendido, ficaram lancheiras lindíssimas. Eu dei o nome de lancheira, mas vocês podem usar isto como um saquinho para o tricô, por exemplo, para o crochê, por exemplo, porque como ele fecha com dois atilhos, com duas cordinhas, fica um buraquinho no meio, podem ter um novelo dentro do saquinho, que ele vai saindo pelo buraquinho que fica quando fechamos os atilhos. Este projeto, eu não vou dar medidas, quem quiser os kitzinhos vai poder adquirir os kitzinhos. Ele vai ter um valor baixinho em relação àquilo que costumo fazer até, porque são cortes muito simples e muito básicos e no fundo leva pouco material. Pronto. Portanto, eu vou fazer o kitzinho desta lancheirinha, desta saquinha, como vocês lhe queiram chamar, por 18,50€, está bem? Mas os portos de envio. Os portos de envio vocês já sabem que não me são imputados a mim nunca, porque não é um ganho meu, é um ganho do CTT. Vocês depois escolhem se querem normal, estado, azul, o que vocês quiserem, está bem? Verde não, porque eu não tenho envelopes de correio verde pré-comprados, mas posso fazer o envio da forma que vocês quiserem, está bem? O que é que vai com os kits para quem quiser kit? Vão 4 peças assim. Não leva viés, Silvia, não. Hoje estou sozinha. 4 peças destas, 2 que não levam nada atrás e 2 que levam entretela atrás. Ok? Portanto, são 4 peças destas, em que 2 delas vão com entretela. Depois vão 2 pedacinhos de entretela, assim. E vão 4 pedacinhos de tecido estampado. E este foi o que eu escolhi para fazermos a peça de hoje, que é lá da nossa Ninoca. Está bem? Escolhi aqui umas borboletas bem bonitas, portanto vão também 4 tirinhas de tecido estampado. Depois vão 2 retângulos mais estreitos de tecido de forro, que vão ser o nosso fole. E vão 2 retângulos de tecido de forro mais largos, que vão ser o interior do nosso saquinho. Está bem? E por fim, vão as frentes da nossa lancheirinha no respectivo foame. Portanto, como veem hoje, a nossa peça vai ficar linda! Com este tecido da Patrícia. Acho que sim, acho que... E vocês podem comprar com ela, tá bem? Este tecido é lindíssimo. Eu este não tenho outro padrão de borboletas que também já esgotou, porque acho que as borboletas são efetivamente animais que voam. Mesmo no tecido, o tecido chega e voa, chega e voa. Portanto, o que é muito bom, não é? E é este material que vai no vosso kit. Inclui também o respectivo cordãozinho para fazerem a finalização na parte de cima da vossa peça, ok? Começar por, como eu vou utilizar forro amarelo, o próprio tecido tem aqui as florzinhas amarelas, eu vou utilizar uma linha amarelinha e vou começar por fazer o de sempre. Juntar aqui o nosso tecido principal, deixem-me tirar a luz da máquina, juntar o nosso tecido principal ao nosso foame, está bem? Digam-me só se... Deixem-me chegar-vos para aqui, se calhar vocês conseguem ter uma percepção melhor e eu consigo continuar a ler-vos. Deixem-me só ver se eu consigo, ao menos deixar
Assim está bom para vocês, digam-me lá. Digam-me se a imagem está boa para vocês, se vocês conseguem ver bem para a máquina. Olá, Sara Diniz, boa noite. Está bem assim, diz a Fátima. Ok, então vamos lá começar. Vamos unir o tecido ao nosso foame utilizando o ponto tamanho 4, está bem? E a costura sempre o mais à beirinha possível para unirmos só aqui os nossos tecidinhos ao nosso foame. Só leva mesmo foame na base e na estrutura da nossa peça. Se vocês estiverem a utilizar um tecido sem direção, podem depois cortá-lo inteiro, ok? Mas neste caso, como ele tem direção, para mim tem, há muita gente que acha que este tecido não tem direção, mas para mim tem, que eu acho que as borboletas vão todas no mesmo sentido. Eu estou a fazer com 2 partes. Com as minhas meninas lá na formação, fizemos também com 2 partes, mas por causa delas terem noção de quando vão fazer as caixas de leite, conseguirem ter percepção de se os cantos estão bem feitinhos. Quem tiver dificuldade a fazer caixinhas de leite também pode utilizar então o tecido dividido em 2. Eu depois no passo a passo ou no guia de medidas posso-vos mandar a medida do tecido inteiro, caso vocês queiram. Mas em princípio o guia de medidas, porque como são só retângulos, é um kit que não leva moldes, portanto só leva o guia de medidas. Posso-vos colocar a medida de 2 espelhos ou de um espelho inteiriço, está bem? Oi, Delar! Manuela Veiga, boa noite. Então, vamos lá continuar. Unindo aqui os nossos espelhozinhos aqui ao nosso foame. Ok? E vamos lá. Quem tiver mais dificuldade a fazer esta costura sem alfinetar, pode alfinetar o tecido todo, está bem? Eu não alfineto porque só o tempo que vou perder aqui convosco a alfinetar vai-me fazer falta para terminarmos isto a hora. Mas vamos pôr muitos clipes, vamos pôr muitos alfinetes ainda no decorrer da nossa aula, portanto está tudo certíssimo. Olá Judite, boa noite. Vamos já fazer também no outro lado. E é para não picar, com certeza. Eu de picadelas de alfinetes gosto de me livrar, porque não há condições. Não há condições. Uma pessoa vai a pegar em algum sítio a pensar que o alfinete está virado para um lado e afinal o plano, à última da hora, vira-se contra mim e pimba! Olá, querida Virgínia, olá, Lídia, boa noite. Fica mais ou menos com o tamanho. Só no final é que consigo dizer, Analisa. Não tenho, por acaso nunca a medi no final. Sei que ela fica com uma caixa de leite que lhe dá uma profundidade de 13 cm, está bem? Chamada a brolhos, é isso, Ana Helena. Olá João, boa noite, seja bem-vindo. Há quanto tempo já não ouvia por aqui? Como correm essas costuras, João? Dói até a alma. E quando eles espetam assim por baixo da unha, assim, nem é bom.
É que nem é bom. Olá Joaquina, boa noite. Vai ser uma lancheira ou um saquinho, como vocês lhe quiserem chamar. Não tenho peça pronta, portanto vamos fazer aqui tudo juntas. Sempre fazer coisinhas bonitas. Vamos aparar os excessos de foame. E esta peça também é incrível porque é uma peça que primeiro faz-se quase, digamos assim, do direito. Não vamos fazer a peça quase do avesso. Vamos trabalhá-la do avesso, mas a conclusão dela basicamente é pelo direito. Portanto, não é uma peça que vamos ter que desvirar na totalidade. Mas é uma peça que, de certa forma, se faz relativamente rápida. Claro que nós aqui em aula, desculpem as que acham que eu sou lenta, mas eu vou fazer da forma que gosto de fazer para que toda a gente perceba e entenda como é que isto fica feitinho, bem feitinho. Este padrão eu não tenho outro padrão de borboletas, mas este não tenho. Aliás, como eu estava a dizer no início, costumo ter outro padrão de borboletas, mas tal como as borboletas, o padrão chega e vai logo embora porque é lindíssimo e toda a gente quer um bocadinho. E não há 5 metros que resistam a 20 pedidos. Ninoca. Patrícia, põe aí, se faz favor, o teu site, a tua página, o que tu quiseres, põe para aí, para as meninas te visitarem e fazerem encomendinhas com o Boss MC. Patrícia é uma pessoa 5 estrelinhas, daquelas estrelinhas bem cintilantes que Deus colocou na minha vida. Frente com frente, na mesma direção. Sabemos que esta é a parte de cima. Vamos fazer uma costura em todas as nas duas laterais e na base, ok? Esta é a parte de cima, certo? Vamos unir, costura, 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 ok? Vamos então costurar, tá bem? Largura de calcador. Quem tiver a utilizar máquina depois de costura doméstica, é uma peça que se faz bem na máquina de costura doméstica, tá bem? Aqui, como é uma costura de finalização, eu coloquei o ponto da minha máquina no tamanho 3. Eu estou a utilizar uma Jack A4. Da Ninoca. Não. A Jack A4 não é da Ninoca. Mas a Ninoca também vende Jacks A4. Mas aquela é. Vocês veem ali o passarinho. Olhem ali o passarinho da Ninoca. Aquela é. Aquela é. Ninoca Costura Criativa no Instagram, tá bem? E no Facebook também acho que é igual. E de lá, que a pessoa agora já não vende só napas, meninas, vende tecidos bem bonitos. E painéis de peças para fazerem tecido bem bonitos. Portanto, e de lá dar uma espreitadelinha. Costurinha feita, o que vamos fazer? Vamos já marcar aqui as nossas caixinhas de leite. Como eu quero ter um fundo de 13 centímetros, isso depois é o vosso gosto, pode ser de 13, pode ser de 12, pode ser de 10, pode ser de 15, vocês depois definem. Esta é a única medida que eu vos vou dar aqui na live, é essa. Caixas de leite de 13 centímetros, como é que vamos marcar? Das costuras
da costura lateral para dentro, da costura do fundo para cima, 6,5 cm, ok? E então, de que forma é que eu marco as minhas caixas de leite? Eu quero ir à Patrícia da Ninoca, vamos. Eu faço então a marcação da caixa de leite, deixem-me só virar-vos para aqui um bocadinho, que eu acho que vocês não estão a ver muito bem. Está torto, não está? Marco então os 6,5 da costura lateral para dentro e da costura de base para cima, mas não marco só aqui, até ficou mal marcado aqui, mas pronto. Também vou unir este ponto aqui com aqui a nossa costurinha e vamos fazer aqui uma diagonal. Depois vocês vão perceber porque é que vamos fazer esta diagonal. Para estarmos assim na paz do Senhor, só nas férias. Que a pessoa trabalha, e eu também vou estar a trabalhar até finais de julho. Só em agosto é que se tem algum descanso, será que é assim que se pode dizer? Poxa, quando lá fui nem conseguia falar, é verdade. Portanto, marcamos aqui deste lado, desta forma, conseguem ver? E agora deste lado vamos fazer exatamente a mesma marcação. 6,5 para um lado, mais 6,5 para o outro. Não sei quem é que anda aqui a passear à frente da minha montra a esta hora da noite, no escuro, mas quando fui aí também fui socializar contigo. Não, eu agora só levo a Andreia para algum lado boa. Não vale a pena levá-la doente, porque uma pessoa fica doente porque ela nem fala, nem come em condições, nem nada. Se a gente para sair, tem que sair com a pessoa em termos, não vale a pena, não é? E então, o que é que vamos fazer agora? Agora vamos fazer as nossas caixinhas de leite já. Vamos abrir o nosso tecido, vamos meter a mão aqui dentro, vamos abrir o nosso tecido, fazendo com que as diagonais que nós desenhamos sejam efetivamente as diagonais aqui do nosso triângulo que vai ser a nossa caixa de leite. E então eu seguro assim, ponho já aqui uma molinha e agora venho deste lado, opa, e vou meter a minha mão cá dentro, vou puxar igualmente aqui o meu tecidinho para o sítio, que é para quando passarmos a costura não ficar tecido aglomerado por dentro, está bem? E vamos colocar aqui a molinha também, conseguem ver? O que é que eu também gosto de fazer? Gosto de abrir as minhas costuras quando vou passar aquela costurinha aqui no risco. E igualmente gosto de olhar aqui para dentro, e perceber se a minha costura lateral está alinhada com a minha costura da base. Só depois de tudo isso percebido e tendo isso em conta, é que nós vamos passar a nossa costurinha, está bem? Portanto, costuras abertas, tecido esticado, costuras abertas, tecido esticado, para não aglomerar cá dentro, confirmar se a caixinha de leite está certinha e vamos passar aqui a nossa costurinha. Confirmem se a costura de baixo está aberta, no caso da minha fechou, mas já abri. Eu reforço sempre aqui na zona do meio, onde temos as costuras abertas. Ok? E depois vou olhar aqui para dentro e ver se efetivamente as minhas costuras bateram risco com risco. Ok? Estando tudo bem, podemos vir aqui a parar este excesso com uma margenzinha de cerca de 1 cm, mais coisa, menos coisa. Ok? E vocês também confirmam se as vossas costuras estão
a ir ao encontro uma da outra, certo? Alguém me disse, não vais a lado nenhum, como é que é? Nesse estado que ficas pior. Eu respondi, o quê? Não sei, Patrícia, por qualquer maneira. É verdade. É que é mesmo verdade. Eu avisei. Ela não me deu ouvidos, Patrícia. Ela não me deu ouvidos. A vontade dela de te conhecer era tanta que não me deu ouvidos. Vamos fazer o mesmo processo para aqui. Metemos aqui o dedo dentro, esticamos bem esticadinho o nosso tecido, para um lado e para o outro. Alinhamos aqui, estão a ver a linha diagonal que fizemos? Tem que ficar mesmo aqui na lateral direitinha. Vamos abrir aqui a nossa costurinha. Voltamos aqui a segurar com clipes um lado e o outro. Voltam a olhar cá para dentro, se está tudo bem. Costurinhas abertas e vamos passar a nossa costura sobre o risco. Voltem a confirmar se a costura de baixo está aberta. Está. Costurem, deem o processo e finalizem a vossa costurinha. Ok? Voltam a olhar cá para dentro, ver se as costuras bateram certo uma com a outra, não sei se vocês conseguem ver. Se bateu tudo certo, bora cortar. Estes pedacinhos que vocês cortam da ponta, se vocês desmancharem esta costura, vocês têm aqui 2 quadrados perfeitos, ok? Portanto, aproveitem para fazer patchwork, para fazerem ponteiras para fechos, não deitem este material fora, está bem? E vamos aqui virar isto já do direito, para confirmar se está tudo bonitinho. Tcharam! Gosto tanto destes cantinhos assim, super direitinhos. Vamos reservar esta parte e vamos fazer o quê? Vamos fazer exatamente o mesmo processo, com exceção da parte em que costuramos o tecido ao foame. Vamos fazer exatamente o mesmo processo aqui com os tecidinhos de forro. Tecidinhos de forro frente com frente, alinhar tudo bem alinhadinho, ok? E vamos passar a costura a fazer aqui esta lateral, o fundo e esta lateral. Não deixamos nada aberto, está bem? Costuramos tudo. Vamos só pôr assim ao contrário, para isto bater tudo certinho. Só para vocês terem noção de que isto é tudo sempre preparado em cima da hora. A Patrícia estava a fazer live e eu ainda estava a cortar os materiais. Portanto, era a Patrícia cheia de pressa para acabar a live dela e eu a pensar assim, mulher, tem calma que eu ainda estou a cortar as minhas coisas. Vamos fazer a costura, está bem? Ultimamente tem acontecido o mesmo que eu já comentei com vocês por diversas vezes. Conforme me vão mandando mensagens novas, não sei porquê. Talvez seja por falta de capacidade de memória do meu telemóvel, não sei. Algumas mensagens mais antigas ficam ocultas e só quando eu apago mensagens novas é que as velhas voltam a aparecer. O meu telemóvel é muito antigo. Portanto, peço a vossa compreensão, porque muitas vezes eu já respondo tarde, porque só vejo as vossas mensagens quando apago as mais recentes. O que é uma estupidez no telemóvel fazer isso, mas com certeza que deve ter a ver com a minha capacidade de memória do telemóvel, que está cheio de fotografias de peças, de filhos, de formandas, de peças feitas pelas formandas e de por aí vai. É tudo por uma boa causa. Portanto, peço-vos a vossa paciência e compreensão sempre, está bem? Ainda me falta um bom caminho a percorrer
até finalizarmos a formação, o que também me tira aqui uns bons dias de trabalho em ateliê, mas tudo chega a vocês sempre da melhor forma possível, tudo bonitinho, cheirosinho, feitinho ao pormenor. Tudo isso demora o seu tempo, está bem? Portanto, costurinha feita, a abertura está aqui em cima. Vamos fazer a marcação das caixas de leite exatamente da mesma forma como fizemos ali na nossa parte exterior. Está bem? Sempre as marcações feitas da costura para fora. Está bem? Que vai ficar tudo a dizer aqui a bota com a perdigota. Ainda há muitos kits que estão em execução, em fase de corte, em fase de embalagem, mas tudo chega a vocês o mais breve que eu consiga, tá bem? Todos os kits são cortados um a um, não há cortes em série, que a pessoa não tem 3 braços. Eu acho que sim. Este tecidinho amarelo é cada G. Vocês também têm disponível. Acho que fica um pandan perfeito com este tecido das borboletas. Muito, muito fixe. O foame também é daqui da nossa lojinha. Até a Patrícia já usou foame do nosso, para os kitzinhos dela. Aqui, como estamos a trabalhar só com tecido, eu não vou abrir as costuras, eu vou tombá-las para um lado. Contudo, o lado para onde eu tombar o meu tecido, aqui na parte da base, vai ser o mesmo lado para onde vou tombar também o outro, está bem? Que é para ficar uma peça homogénea. Aqui, só esticamos aqui pelas diagonais, estão a ver aqui, o risquinho da diagonal. Esticamos aqui pelas diagonais e vamos colocar aqui um alfinete, mesmo aqui no meio, e vamos passar a costura, está bem? Costura com costura, porque é como vos digo, em todas as lives eu aponto o nome de quem pede kits, mas eu preciso que vocês me mandem. Aliás, ia pôr este, mas este também dá para vocês aproveitar os quadradinhos. Eu preciso que vocês me mandem mensagem de confirmação. Portanto, se eu aqui tombei a minha costura para aqui, quando eu vou fazer este, também vou tombar a minha costura para o mesmo lado, ok? Para o mesmo lado. Aqui o de cima vai para um lado, o de baixo vai para o outro. E vamos alfinetar e vamos passar a nossa costurinha. Olhem, alfinetei o dedo. Esta é uma malinha ou uma lancheirinha que vocês depois podem incrementar com tecido plastificado, com tecido com material térmico e por aí vai. Eu aqui estou a fazer o básico do básico, foi aquilo que eu estive a fazer nesta semana que passou com as minhas meninas da formação, só mesmo em tecido, com materiais. Portanto, temos aqui o nosso saquinho de dentro prontinho, ok? O que é que vamos fazer? Vamos pegar no que fizemos há pouco e vamos vestir um no outro. Os direitos para fora, a parte bonita para fora, tanto aqui como aqui. O que é que se encontram? Os avessos, tá bem? Vamos aqui encaixar costura com costura, quer do forro, quer do tecido principal. Colocamos uma molinha.
Depois vamos a este lado, fazemos exatamente o mesmo processo. Atentem-se para que lado é que está virado a vossa costura, está bem? Na parte do forro, que é para lá que tem que virar. E fazem coincidir costura com costura. E voltam a colocar aqui uma molinha. E agora é só dividir aqui o nosso tecidinho e ir colocando aqui molinhas, porque vamos costurar em toda a volta para unir o material ao outro. E pronto. E vamos assim vivendo, sorrindo e cantando e costurando. Aqui mais molinhas. Ok? Não convém esticar muito o tecido dentro, porque o tecido dentro está puro, digamos assim. O de fora foi estabilizado no foame, é possível haver necessidade de fazer umas preguinhas. E se for necessidade, imaginem, aqui, eu tenho aqui um bocadinho de tecido a mais, o que é que vocês fazem? Encolhem e fazem uma leve preguinha para costurarem com a preguinha feita. Vai ficar por dentro, vai ficar ótimo. Aqui é mesmo uma questão de esticar, que a pessoa não esticou isto como deve ser. Ok? Tá? Então agora vamos pegar, vamos à nossa máquina e vamos passar uma costura aqui pelo lado do nosso tecido principal. Portanto, vamos ter que fazer aqui uma beicinha, digamos assim. Eu gosto de começar sempre aqui pelas laterais, onde temos as costuras de união. E vamos passar a costurinha. Neste caso, como estamos a trabalhar com a máquina industrial, eu vou costurar não à largura do pé calcador, mas um pouquinho maior do que a costura à beirinha, está bem? Vamos pondo o nosso material para baixo e vamos costurando em toda a volta. Tá bem? 18,50 €. O preço dela não é 18,50 €, o preço dela normal é 25 €. Tá bem? É só para terem uma ideia do preço delas. Ficam um pouquinho mais caras se forem térmicas, mas também não será uma diferença muito grande dos 25 €, tá bem? Possivelmente 28, por aí ronda, tá? Depende muito dos materiais que estão a utilizar. Mais uma vez, não se esqueçam, a precificação do vosso trabalho tem que ser feito com base em variáveis, que são algumas fixas e outras que não são fixas. E uma delas é o preço, desculpem, dos materiais que vocês utilizam. Se tiverem a utilizar um tecido que vos custou 20 € o metro, não vão cobrar uma peça ao mesmo preço que cobrariam por um tecido que gastaram, sei lá, 11 €, 12 €, está bem? Tenha sempre isso em atenção, o preço das peças nem sempre é estático. Eu assim não ganho para a luz. Eu no outro dia comentei, há meninas que estão a fazer lives de peças, que é uma coisa que eu não consigo perceber, a fazerem kits a 10 € com todo o material incluído, de 8 € com todo o material incluído. Essas sim não ganham para a luz. Essas sim não ganham para a luz, não sou eu. Porque a única peça que eu vendo a preço de kit é a mesma que faço na live. Só. Os meus kits depois têm o seu valor, o seu tempo de execução, a qualidade do material que vai. Há muitas coisas que eu tenho... Até me dá vontade de, às vezes, desculpem a expressão, de chorar, porque há pessoas que só estão a fazer trabalhos por fazer. E depois é o que se vê. 10 € um kit é quase dar o material e mais nada. Não, Ana Luísa, eu nunca substituo o foame. O foame, para dar a estrutura à peça, é sempre o melhor. O que é que eu vos aconselho a utilizarem se forem a fazer térmica? Vocês sabem que a partir de uma peça destas
feita toda em tecido, é impossível ser a 100% térmica, não é? Porque estamos a falar de material que não tem isolamento algum, é tecido. Se vocês forem fazer em plastificado, em napa, em nylon emborrachado, não sei como é que se diz, Patrícia, nylon qualquer coisa, que é o que a Patrícia vende muito bem. Uh, uh, Aí sim, aí podemos substituir o foam por o térmico e está tudo muito bem, está bem? Não é resinado, não é resinado. Nylon impermeável, exatamente, Patrícia, obrigada. Aí podem substituir o foam pelo térmico só e ficam as peças impecáveis, ok? Neste caso, como estamos a falar de tecido, o que é que eu fazia? Na altura, hoje em dia já não faço e penso que não valerá a pena nunca. Nunca também há muito tempo, vá. De vez em quando para pequenas deslocações, ok? Mas eu, na altura em que fazia estas lancheiras, há muito tempo atrás, eu fazia-as com manta acrílica, colocava o térmico equivalente àquele material que se utiliza para fazer os tapa-sóis do carro por dentro e depois utilizava única e exclusivamente plástico cristal para forrar por dentro, ou seja, o térmico cinzento ficava, o térmico prateado ficava à mostra, mas ficava coberto com uma camada de plástico cristal. Porquê? Porque vocês sabem que esse tipo de material, com essa prata, qualquer contacto com uma faca, com a ponta dos dentes de um garfo, com qualquer coisa, ele rasga. Então colocava-lhe o plástico cristal para lhe dar primeiro algum isolamento caso vazasse alguma coisa, não é? Apesar de que nós sabemos que a partir do momento que tem uma costura feita à máquina, tem furinhos e pode haver algum vazamento na mesma, mesmo tendo plástico. Mas era assim que eu estruturava as minhas em tecido. Era o tecido, era a manta acrílica, era o térmico e o plástico cristal. Ok? Pronto. Portanto, colocamos, como vocês viram, eu fiz a costura contínua, sem pregas nenhumas. E se vocês fizerem a costura contínua, ele vai assentar perfeitamente, porque ele está com as medidas exatas para não haver margem aqui para erro. O que é que acontece? Imaginando que vocês são iniciantes, a maior parte das meninas que estão aqui penso que já não são, mas para iniciantes, se vocês basta utilizarem margens de costura diferentes, já vai dar diferença em tudo. Basta o corte estar um pouquinho mais, aliás, um pouquinho menos certo, com algum desvio, já vai dar um resultado diferente, ok? Portanto, tenham sempre a intenção de serem o mais rigorosas possíveis, mas isto nesta peça ou noutra qualquer, está bem? Não se pode pôr bagun em cima do cinza. Pode, Paula, pode perfeitamente. Eu é que achava piada ao facto de abrirmos a lancheira e ela ser prata por dentro. Portanto, como veem, está certinho, ficou direitinho. Aqui, quando vão fazer a união, como eu vos disse, vocês têm aqui a primeira costurinha bem à beirinha, que foi a que fizemos, e esta aqui mais em baixo, que foi a segunda. Não precisa de ser à largura do pé calcador, ok? Vamos reservar esta parte, vamos preparar tudo o restante. Vamos agora pegar e vamos fazer as nossas alças. O que é que eu estou aqui à procura? Estou à procura da minha tábua e do meu ferro, porque vamos precisar de ferro e de tábua. Para isso vamos precisar dos 2 pedacinhos de entretela. Eu hoje estou a utilizar entretela de papel, por o simples facto de que a minha entretela de pano termoplante terminou, está bem? Porque nos vossos kits vai entretela de pano. Portanto, esta entretela também é tão boa como, contudo, tenham a noção de que se puserem a vossa lancheira a lavar, esta entretela pode descolar mais facilmente do que a de tecido, está bem?
Outra coisa que já vos digo e recomendo, peças como esta que nós vamos fazer, vocês podem perfeitamente colocar a lavar. O que é que não podem fazer em peças deste género? Colocar a lavar a alta rotação, nem colocar a centrifugar, ok? Para que a vossa peça possa ir a lavar, mas vocês tenham uma durabilidade maior. Ou seja, que a vossa peça possa continuar a ir a lavar, mas se respeitarem estas regras de não lavarem a alta rotação, nem colocarem a centrifugar, vocês vão perceber que a vossa peça vai a lavar e fica impecável. Têm que a pôr depois a secar o mais direitinha possível e ela fica impecável. Eu, por exemplo, tenho utilizado em mochilas de criança. Tenho utilizado muitas vezes, em vez de quando não tenho um estabilizador de malas, entretelo os tecidos e coloco o foam. As mochilas vão a lavar. Ainda no outro dia recebi mensagens de clientes que já têm a mochila há 3, 4, 5 anos e as mochilas continuam impecáveis. Porquê? Porque a regra da lavagem é feita e, sendo feita, a durabilidade das peças é muito maior. Está bem? Peças que vocês tenham, por exemplo, fecho metálico, molas de pressão metálicas, molas ímã e por aí vai, aconselho sempre lavagem a seco. Tem que ir à lavandaria? Tem. São peças que não ficam assim tão caras de limpar, mas vocês mantêm a qualidade dela desde o início até ela ficar bem velhinha, está bem? Portanto, sigam essas regras que é para conseguirem ter também, da nossa parte enquanto costureiras criativas, enquanto artesãs, o melhor resultado possível. Porque o nosso resultado pode sair daqui da loja incrível e extraordinário. Vocês no dia a dia utilizam, fazem a primeira lavagem mal feita, pode rasgar, pode romper, pode ficar com ferrugem no caso das ferragens metálicas e, portanto, vamos começar por pegar aqui em duas partes. Eu aproveitei aqui duas partes com borboletas mais pequeninas e duas partes com borboletas maiores, que é para uma ser a parte da frente e a outra a parte de trás, está bem? Portanto, o que é que vamos fazer? Vamos fazer aqui frente com frente. Só que eu tenho que pôr isto à minha frente, senão não sei o que é frente com frente. É giro, não é? Pois é. Então, frente com frente. E aqui, frente com frente. E vamos passar uma costurinha aqui e outra costurinha aqui, tá bem? Alinhem bem os vossos tecidinhos, bem alinhadinhos, e vamos passar a nossa costura aqui no meio. Se podíamos utilizar um tecido inteiro, podíamos, mas vocês já vão perceber porque é que eu utilizo as duas partes de tecido, tá bem? É uma forma de fazer, para mim, faz sentido. Espero que para vocês também faça, está bem? Eu acho que vocês vão entender o que nós estamos aqui a fazer. Portanto, primeira costurinha passada aqui à largura do pé calcador. E agora vamos fazer exatamente o mesmo processo aqui. E desculpem, mas mais apressadas aqui a conversinha que parámos para ter, que eu acho que é sempre importante passarmos informação que seja valiosa, como eu costumo dizer. Costurinhas feitas. O que é que vamos fazer então? Vamos aqui pegar na nossa... Vou aqui com a minha unha abrir aqui esta costurinha aqui do meio. Depois vou abri-la também com o meu ferro. Mas eu gosto sempre de abrir com a unha primeiro. Pronto. É para dar já cabo da ponta da unha que fui fazer hoje. As minhas unhas cintilantes.
Ficaram super lindas, olhem, tão lindas, olhem. Pequeninas, mas muito lindas. A minha Sónia é um espetáculo. Espetáculo. Cuida muito bem das minhas unhas. Vamos aqui passar aqui a costurinha no meio bem passadinha. Ok? E vamos pegar aqui na entretela. E vamos colocar aqui mesmo no meinho. Deixa-me aqui pousar isto. Que eu aqui tenho que fazer uma giga-joga. Porque eu estou a trabalhar com entretela de papel. Portanto, eu não vou poder passar o ferro por cima dela. Ou não devo, porque corro risco de isto ficar colado no meu ferro. Então, eu não vou correr riscos, está bem? Eu vou pegar direitinho, vou virar e vou colar assim, está bem? É verdade, este tecido desta tábua tem história. O tecido desta tábua tem muita história. Vamos aqui pressionar para ver se conseguimos que ela cole bem. Estão a ver? O que é que esta entretela vai fazer? Primeiro vai dar alguma firmeza à nossa alça. Depois vai-nos garantir que esta costura vai ficar permanentemente aberta. Está bem? Portanto, não vai haver aqui corrermos o risco de, a meio do processo, aquelas abazinhas da nossa costura quererem fechar. Vamos deixar arrefecer para que a entretela adira bem, está bem? É outro segredo da entretela. O outro segredo da entretela é esse, meninas, é colamos e deixamos arrefecer, está bem? Só quando ela arrefece é que fica bem coladinho. Costurinha aberta. Vou também passar aqui com o ferro. Só para me certificar que isto fica mesmo abertinho. E vou fazer o mesmo processo com a entretela. E agora vamos fazer o próximo passo com estas alças. Portanto, eu vou tirar esta para ali também para arrefecer. E agora vou pegar nesta que já está fria, entretanto. Então, para que é que serve esta costura? Serve para eu fazer aqui uma dobrazinha bem direitinha, bem alinhadinha. Ok? Eu uso muito as minhas unhas para vincar, em muitas circunstâncias. Esta é uma delas. Aqui bem vincadinho. Ok? E agora, depois de termos aqui vincado o meio, vamos dobrar esta ponta para o meio. Vamos fazer como se fosse um dobrum. Um viés, como vocês costumam até dizer. E vamos vincar. Este tecido é ótimo, vejam que eu fiz só com a unha e ele já fica top nesse vincado. Este lado também vamos vincar para o meio. Ok? Vincado, vincado está. E agora vamos àquela costurinha que fizemos ali atrás e vamos baixar. Ok? Eu vou colocar aqui. Eu agora já não passo mais a ferro. Ok? E para quem não tem também, há umas coisas muito giras que se chamam vincadores. Fazem exatamente o mesmo serviço da unha. E vamos aqui e ajeitamos a nossa alcinha. Já não vamos passar a ferro mais estas alças, está bem? Por causa da entretela que, entretanto, já arrefeceu e já fundiu. Está bem? Só dobrar aqui, colocar aqui as nossas molinhas. Ok?
E vamos passar primeiro uma costura aqui do lado onde temos as molas, porque a parte está aberta, e depois vamos fazer uma costurinha aqui deste lado também, ok? Vamos fazer o mesmo processo com a outra alça. E agora o que vamos fazer então? Vamos fazer a tal costurinha, está bem? Deixa-me chegar-nos aqui um pouquinho mais perto de mim. Alcinha costurada à beirinha. Ponto 3, está bem? Não posso, não. Não posso, pois. Não posso, daqui a pouco bloqueia-me aqui a coisa. E não pode ser, a pessoa precisa de trabalhar, não é? Eu às vezes costumo dizer que é muito bom o ser humano ter a boca no sítio onde tem. Porque eu acho que se tivesse uma boca na testa, às vezes saía a asneira. Mas eu gosto muito de ser assim, calma, pacífica, vivo a minha vida, não me meto na vida de ninguém. Mas não quer dizer que não pense nas coisas, não é? Essa foi excelente até. Essa foi excelente. Portanto, costurinha feita aqui, conseguem ver? Agora vamos fazer uma deste lado, ok? Olha aí. Tá ou não está bonitinha? Ficam lindíssimas. E como vêem, firmezinhas até. Mesmo com a entretela de papel, ficam durinhas. Vamos lá outra vez. Alcinhas prontas, meus amores. A minha Andréia diz também está firme esta. Com uma barra de ferro. Vamos aqui tirar estes excessozinhos que ficam assim aqui. Não é que tenham importância, porque não têm, vão ficar para dentro, não fazem diferença. Contudo, não obstante, eu não gosto nada de linhas a aparecerem assim, a flutuar por aí. Vamos cá construir o sítio onde vamos colocar as nossas alças, que vai ser o nosso aro. E o nosso aro vai ser construído de que forma? Vamos pegar nas duas partes em que colocamos entretela e vamos fazer a seguinte medida. Afinal, vou-vos dar duas medidas. Já é a segunda medida que vos dou aqui. Então, vamos pegar aqui numa das faixazinhas e de uma lateral para dentro, vamos marcar 10 centímetros. E só de um dos lados é que vamos fazer aqui uma marcaçãozinha. Depois vamos da outra lateral para dentro, outros 10 centímetros. E vamos fazer outra marcação, ok? Vamos pegar na outra que também está com a entretela, vamos fazer exatamente a mesma marcação. Da ponta para dentro 10 centímetros e da outra ponta para dentro outros 10 centímetros. E então, vamos fazer. Esta vai ser a parte de cima, portanto a minha alça vai ficar virada para cima. Na minha alça tenho a parte da primeira costura que nós fizemos a unir os dois pedaços de tecido e do outro lado temos a parte onde fechamos a abertura do nosso debrum, digamos assim. Então o que é que eu quero? Que esta parte que nós acabamos de fechar com as duas costuras fique virado para baixo, ou seja, quando nós estivermos com a alça assim, eu quero a costura bonita a aparecer pelo lado de fora e a costura de união a aparecer pelo lado de dentro. Então, se eu quero que ela fique assim, deixem-me tentar mostrar-vos ao contrário. Se eu quero que ela fique assim, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar nela, deitar as laterais e fazer frente com frente.
ok? E vou encaixar dos 10 centímetros que eu marquei aqui para o meio. E vou colocar aqui uma molinha. E dos 10 centímetros que eu fiz daquele lado para o meio também. Ok? E vou passar aqui uma costurinha a segurar aqui as minhas alcinhas. Não se esqueçam que a parte que está para cima aqui, vocês têm que continuar e ser a mesma parte que está para cima aqui. Vamos passar aqui a costurinha a segurar então a nossa alça aqui no sítio. Delaí, não te passou essa parte na formação. Eu é que não estive preocupada com este detalhe na formação, porque eu queria era que vocês fizessem. Desde que a alça fique perfeita, isto é apenas um pormenor. Está bem? É apenas um pequeno pormenor. É o meu perfeccionismo a funcionar. Vá, que às vezes atrapalha muito. Mas sou como a Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. Tem que ser assim. Portanto, a alcinha costurada. Vocês já veem que quando formos usar a nossa alça, ela está na posição correta, certo? Então vamos baixá-la novamente. Vamos pegar num pediço, num pedaço de tecido sem nada, sem entretela. Vamos colocar frente com frente, aqui tudo alinhadinho, ok? E depois pelo lado em que temos entretela é que vamos passar uma costura de ponta a ponta, tá bem? Eu primeiro vou aqui alinhar, vou colocar os meus alfinetes. Tudo bem alinhadinho, vai ficar bem bonitinho, ok? Maria da Conceição, eu gostava tanto de aprender a costurar roupa, mas como uma pessoa sabe que não nasceu para costurar roupa, nem lá cheiro, nem lá cheiro. Porque é que o viés às vezes fica torcido depois de costurar, especialmente dentro das mochilas, por exemplo? Tem a ver com a curvatura, Manuela. Tem a ver com a curvatura, com a nossa forma de manusearmos a peça na própria máquina. Eu, por exemplo, há pouco mostrei-vos que estou a fazer esta peça, não é? E eu, por hábito, primeiro aplico o viés aqui por dentro para depois rebater aqui por fora. E eu, com a minha mania de perfeccionismo, às vezes não me safo, porque a curvatura que temos a aplicar o viés aqui dentro para ele ficar direitinho é exatamente contrária à que vamos ter que fazer para ele ficar direitinho pelo lado de fora. Portanto, pode acontecer, como o viés é viés, portanto é elástico, se nós esticarmos o viés, deixa-me aqui que até não. Se nós esticarmos o viés, ele cede. Está a ver? Se esticarmos, ele vai ficar até mais estreito. Olha a diferença. Daqui para aqui, foi onde eu peguei. Esticarmos, ele conforme vai sendo costurado, vai sendo tensionado também. Portanto, ele próprio muda as características dele. Se ele de um lado é costurado numa direção, por exemplo, assim, e do outro lado vai ser costurado exatamente na direção oposta, há a possibilidade de ele criar essas pequenas rugas que dão esse aspecto de gelhado, de enrugado. Mas é normal porque ele é um material que cede, não é um debrum que é feito de tecido cortado em direção da trama do tecido, ok? Isto hoje está a ser uma aula muito completa, não estou a perceber.
E muito agulhão, exatamente, Odete. O agulhão é imprescindível. Exatamente para tentarmos manter o viés o máximo no sítio possível. Mas nem sempre o agulhão também ajuda, exatamente se estivermos a fazer em curvaturas com direções opostas. Em que para aplicarmos a primeira vez o viés, vamos costurar assim e depois temos que o rebater assim. Portanto, ele acaba por ganhar ali um bocadinho, acaba por ficar um pouco entorcido, vá. E portanto é muito normal que isso aconteça. No caso das mochilas, no caso daquela bolsa, no caso de bolsas redondas que se façam, malas redondas, tudo o que tem curvatura é possível disso acontecer, está bem? Mas desde que ele esteja bem aplicado, isso é como eu vos digo, um pedacinho de calor do ferro, um bocadinho de vapor do ferro, fica impecável, está bem? Vamos tirar aqui os nossos alfinetes e temos um lado com a nossa alça aplicada. Vamos aqui abrir bem aqui a costura, está bem? Bem aqui, bem abertinho. Também não estiquem demais porque aí está o tecido, também cede. Eu não quero que ele ceda, só quero que ele fique aqui com a costurinha abertinha. E depois aqui vocês vão ter que decidir. Ou viram toda esta curvatura aqui para o lado onde temos a entretela, ou viram para o lado forro. É uma opção. Está bem? Vamos reservar. Vamos fazer o outro lado. E está. E aliás, Manuel, eu utilizo o calcador de fechos para costurar o meu viés. Por isso é que pode não ser exatamente igual. Hoje é aula prática e teórica. É isso mesmo, Maria de Fátima. Oh, meu Deus. Aqui vamos fazer o mesmo processo. Vamos aqui abrir os nossos tecidinhos bem abertinhos. E vamos então colocar o lado que tem a entretela frente com o lado que tem a entretela. Como é que vocês vão alinhar isto? Primeiro e sempre aqui as costurinhas, ok? Estas costuras que nós acabamos de fazer é a primeira coisa que nós vamos aqui unir. Costura com costura e vamos pôr aqui um alfinete, ok? E depois alfinetamos tudo o resto. De um lado e do outro, está bem? Deste lado. E agora deste vamos fazer exatamente a mesma coisa. Costura com costura. Alfinetamos primeiro a costura. Ok? E depois é que vamos unir aqui o resto. E vamos passar uma costura deste lado e outra costura deste lado. Está bem? E vamos lá. À largura do pé calcador, porque é a largura que temos utilizado desde o início do projeto. Está bem? Aqui, se fugir alguma coisa, vocês tiram os alfinetes, acertam e costuram. Ok? Acho que aqui embaixo fugiu-me um bocadinho. Deixa-me só aqui fazer aqui esta costura. Pronto, agora sim. E deste lado a mesma coisa. Ok? Costurinha feita, feita está. Vou abrir aqui as minhas costurinhas. E vou baixar aqui aqui o meu arco.
Ai sim, a costura é uma coisa maravilhosa para descontrair. Apesar de que, se falar com muitas das minhas alunas lá da formação, elas não concordam com, com essa premissa. Para elas, essa premissa é uma premissa falsa. Mas eu acho que, a partir do momento que elas se adaptem a fazer tudo, elas vão concordar que costurar é relaxamento total. Portanto, vincámos aqui pelas costurinhas, não é? E agora vamos fazer aqui à volta. Ali eu coloquei mola porque é a zona onde tenho a união das costuras. Aqui vou pôr alfinetes porque é basicamente tecido com tecido, fora a entretela, mas é basicamente tecido com tecido, está bem? E vou alfinetando por aqui fora, tudo ao redor. É verdade, é uma grande terapia, sem dúvida. Para mim foi. Se não fosse a costura, não sei o que seria de Moji. Olha a minha Magda! Não chegaste a tempo, amor, é? Dito e aconselhado por profissionais, sem dúvida. Cada vez mais os médicos também estão a reencaminhar muitas pessoas para terem como hobby a costura por causa do efeito relaxante que ela tem. Claro que o efeito não é igual para toda a gente, não é? Para mim é que o meu Oceano Pacífico, como diz a Ana Helena, para mim é aqui o meu Oceano Pacífico. Para muita gente não, para muita gente entram em stress, descompensam porque a coisa não corre bem, ficam sem, perdem a noção de como fazer uma coisa que às vezes é tão simples. É normal, nem todas as pessoas têm nem todas as pessoas vão buscar à costura o benefício que ela efetivamente tem, não é? É preciso ter-se vontade, capacidade de descontração. Tirando o viés é relaxante depois. Oh, Elsa, acha que esta é uma peça complicada? Ai, esta peça de complicada não tem nada, é só retângulos. Só retângulos, só nadinha. Onde pusermos os alfinetes, onde pusermos as molas, vamos rebater, está bem? Também não posso trazer sempre peças fáceis, mas esta por acaso é muito fácil. Muito fácil mesmo. Portanto, é relaxante meter os nervos em franja. Por acaso é raro eu enervar-me a costurar. Muito raro. Muito, muito, muito raro. Só fico danada é bordar. A bordar sim. A bordar é... Pronto. Alto stress. Porque a máquina de bordar supostamente é para bordar sozinha. Mas se eu a puser a bordar e sair da beira dela, ou parte da linha, ou parte da agulha, ou fura-me o tecido. Ai, por falar em furar, tinha que furar um dedo. Nem era dia se não fizesse uma espetadela no meu dedo. Elsa, esta foi a primeira peça que eu fiz na minha vida em máquina de costura. Portanto, se eu fiz, e por acaso ficou muito bonita logo à primeira, porque a atenção também era muita e a vontade de fazer bem também era muita. Qualquer uma de vocês consegue fazer esta peça na boinha. Na boinha, na boinha. Não é verdade, meninas? Todas conseguiram fazer. Até quem costuma achar as coisas difíceis, lá na formação disse que esta peça foi a peça que menos correu mal. Que é bom. Agora, só por
conforto, digamos assim. Vou passar também uma costura aqui, a fechar aqui o meu ar, aqui na parte de baixo. Uma costura à beirinha. E assim tipo corridinho. Tipo corridinho, corridinho. O ar da nossa peça está pronto. Ok? Portanto, parte das alcinhas da nossa peça também está prontinho. E agora nós vamos fazer aqui o truque de mexer aqui para sabermos qual é o lado em que está a nossa entretela. Portanto, o lado que mexe não tem entretela, o lado que não mexe é o que tem entretela. No meu caso, este lado de dentro é o meu que tem entretela e eu vou colocar isto então com as alças viradas para baixo, com o lado da entretela encaixado frente com o meu tecido principal. Assim. Ok? E vamos então, a primeira coisa que fazemos é ir aqui alinhar costura com costura. É sempre a primeira coisa que temos que ter a certeza que está alinhadíssimo. Ok? Pois, mas isso é a tua, que é uma maquinão. A minha não, a minha dá-me dor de cabeça. Também é uma maquinão, vá. Se eu não a tivesse, pronto, não era tão maquinão. Eu antes só tinha a Chicago 7 e graças a uma carrada de gente, agora tenho a minha Bernete maravilhosa. Mas às vezes estresso-me bastante com ela. Já vos digo. É por isso que eu bordo muito pouco neste momento, porque a máquina tem a capacidade de me deixar de cabelinhos em pé. E eu não gosto de andar estressada. Não gosto. Pronto. É um lugar que não me cabe. É o do stress. Não quero. A vida já é tão corrida. Se nós andarmos carregadas de stress, não fazemos nada. Então vamos na calma, que na calma é que é o caminho. Vamos dizer assim, a etiqueta. Eu vou pôr um botão. Isto é uma lancheirinha, vou pôr um botão a servir de etiqueta. Portanto, não se preocupem, tá? Ai, deu curva. Estão a ver? Portanto, a parte onde encaixamos as alças virada para baixo. Daqui do lado de dentro, a parte que tem a entretela e a parte que tem só tecido aqui para fora. Check? Reservamos. E finalmente vamos fazer a última parte, que é aqui então com estes dois tecidinhos. Vamos fazer frente com frente. Vamos alfinetar apenas e só aqui as nossas laterais menores. Estás apaixonada por esta peça? Ainda não a viste no fim? No fim é que eu acho que ela vai ficar apaixonante. Ok? Vós ides ver, acaba noite. Amanhã a Andreia vai-me dizer assim, adoro quando falas assim a moda de Bezeu. Endoeu. Eu gosto muito daquela zona de Viseu. É o Fageis, é o Comeis, é o Costurais, tudo com aquele estoque maravilhoso.
Sou apaixonada por essa zona. Viseu, Guarda. Adoro, adoro, adoro. Alfinetado está. Vamos fazer aqui uma pequena marcação de um dos topos para baixo, 5 centímetros. E só vamos marcar assim. Ou seja, do topo para baixo, 5 centímetros. E vamos marcar aqui um risco. Conseguem ver ali? Então vamos deste lado, vamos marcar do mesmo lado outros 5 centímetros. Já para mim, senão tens que cantar. Eu aqui de Viseu. Aproveitei e vens cá. Por acaso tenho que ir, Patrícia. Já te vou dizer, por acaso tenho que ir. Tenho o pedido da minha grávidazinha maravilhosa para fazer a malinha de passeio para o bebê que vem aí a caminho. Eu quero fazer-lhe a malinha com a tua napa. Temos a marcação dos 5 cm aqui e temos a marcação dos 5 cm aqui. Vamos costurar dessa marcação para baixo e dessa marcação para baixo. Está bem? Vêm as duas. Eu quando vou, ela nunca pode, que a moça trabalha. Eu é que não faço nada, né? Quem me ouviu falar acho que é verdade. Vocês essa costura reforcem e já vão perceber porque é que tenho que reforçar aqui, logo à partida dos 5 cm, porque é que tenho que reforçar a costurinha, está bem? Porque ela vai ficar ali em esforço, digamos assim, com a zona do abre e fecha dos cordões, ok? Costurado que está, esta parte não, aqui vamos fazer o mesmo, está bem? Para meter na máquina dá-me mais jeito de começar por baixo, portanto vamos começar aqui por baixo. E aqui vamos reforçar igual. Ok? Tiramos aqui os alfinetes. E vamos aqui fazer um truque. E o truque é, vamos abrir aqui o nosso tecido. Vamos abrir mais uma vez as nossas costuras. Nesta peça, se vocês perceberem, o mais importante de quase todos os passos é abrirmos aqui as nossas costuras. E aqui para cima também a vamos abrir, está bem? Mesmo aqui onde temos a abertura, vamos abrir igual e vamos vincar igual, ok? E deste lado também. Ok? Conseguem ver? Aqui tudo abertinho. Aqui onde não temos costura, eu vou colocar aqui um alfinete, só para manter isto bem abertinho aqui. E agora vamos fazer o mesmo processo deste lado. Vamos abrir bem aqui as costurinhas. Tudo abertinho. E aqui na parte de cima também. Vamos aqui pôr o alfinetinho e aqui pôr o alfinetinho. E agora vamos fazer a parte chata desta peça, que é, para mantermos isto aqui aberto, vamos ter que passar uma costura que vai segurar aqui esta abazinha e outra que segura aqui esta. E vamos começar então a fazer isso. Vamos virar para aqui. Puxamos esta parte do tecido que não vamos precisar e vamos então ali passar uma costurinha a segurar aqui a nossa abazinha aberta. Atenção para não costurarem nada que não devam, está bem? Eu vou já tirar daqui os alfinetes, só estão aqui a atrapalhar agora.
Deste lado vou fazer exatamente a mesma costura. Eu já vos mostro como é que ficou, está bem? Portanto, costurinha feita de um lado e do outro. É amarelo no amarelo, não dá para ver. Mas vocês aqui se calhar conseguem perceber. Está aqui uma costurinha e aqui outra costurinha. E a costurita está aqui no meio. Conseguem ver? Dá para perceber? Dá. Vamos fazer o mesmo processo do outro lado. Malandrona, andas a comer algas sem mim? Como é que é isso? E deste lado a mesma coisa. Costurado está, ok? Vamos fazer o canalzinho onde vamos passar o nosso cordão. E de que forma é que vamos fazer isso? Eu faço a olho. Se vocês quiserem depois marcar, podem marcar. Eu dobro cerca de... Deixem-me medir que é para vos dizer. 0,7 centímetros. Mais coisa, menos coisa. E, mais uma vez, com o meu dedo venho por aqui fora, com exceção da ponta, que eu gosto de pôr um alfinete a segurar. Vou pôr aqui e vou dobrando e vincando. Dobrando e vincando. Dobrando e vincando. Ok? Quem quiser fazer marcação com a caneta que apaga com o ferro também pode, está bem? Eu é que esta parte, por norma, é sempre do olho que faço. Portanto, vamos ficar aqui com esta dobrazinha, ok? Depois, basta que esta ponta venha ao encontro daqueles 5 centímetros que nós deixamos para fazer a abertura, ok? E vamos dobrando até à ponta e vamos colocando aqui alfinetes, ok? Primeiro dobro de um lado, agora chego aqui e dobro do outro e coloco também aqui um alfinete. E depois vou esticar isto um pedacinho, isto já me vai ficar basicamente assente no sítio onde tem que ficar. Estão a ver? Que ele basicamente já dobra por si só no sítio onde tem que ficar. E eu vou pondo aqui uns alfinetes. Está bem? Porquê? Porque depois vamos passar aqui uma costurinha à beirinha para criar então aqui o dito canal para o cordão que vamos aplicar aqui. Esta aula parece muito comprida hoje, mas na realidade até foi muito curta, porque lá na minha salinha
Esta aula demorou 3 dias para ser concluída. 3 dias, 4 horas cada dia. E assim todas fizeram e todas chegaram a um resultado incrível. Portanto, muita paciência nessa hora. Ok? Deste lado vamos fazer exatamente a mesma coisa. Tchau, Patrícia. Beijinhos. A pessoa demora para cacete, eu sei. Depois também complica, com peças complicaditas. Não faz mal nenhum. Quem não vir hoje, vê amanhã. Quem não vir amanhã, vê daqui a uma semana. A aula fica gravada na página, como sempre. Depois, mais tarde, passará para o YouTube, como sempre. E, portanto, tudo na paz do Senhor. Ok? E agora vamos fazer uma coisa. Aqui, juntar ali. E pôr um alfinete. E deste lado igual. Baixar, juntar aqui e pôr aqui um alfinete. E vamos mais uma vez esticar no sítio. E vamos alfinetar. A seguir vamos passar a costura em toda a volta, tá bem? Vamos segurar isto em toda a volta. Costura sempre feita o mais à beirinha possível, mas de maneira a fecharmos aqui o nosso canal do fecho. Do fecho, no caso é do fecho mesmo. Apesar de ser um cordão, é o que vai fechar a nossa bolsinha. Nossa malinha, a nossa lancheirinha e outras coisas acabadas em inha. Vamos colocar na máquina, ok? Vou agora virar aqui do direito, tentar não me picar, porque isto vai ser costurado por dentro. Começando aqui na zona em que temos então a abertura e terminando também aqui, portanto é uma costura contínua, tá bem? Contínua. Feito está, tirar os alfinetes. E ainda estamos 90. Não estamos nada, Hilda. Aqui só aparece 56, amor. Só aparecem 56. Já tivemos o dobro. 56, já tivemos o dobro. Mas eu entendo. Esta hora já está toda a gente, que é a técnica. Afinal de contas, passamos o dia inteiro a trabalhar, não é? Até eu estou. Mas, sempre on fire.
on fire. Viramos isto outra vez aqui do direito, do avesso, e vamos encaixar como encaixámos ali aquilo, ok? A parte que tem as aberturinhas para baixo e virado do avesso, tá bem? Aqui colocar assim. E digam-me lá se sabem o que é que vamos alinhar primeiro. O que é que nós vamos alinhar primeiro? O que é que vamos alinhar primeiro? Digam-me lá. As costuras. Acertou, Manuela. Portanto, vamos acertar primeiro aqui as costuras. E vamos tirando e colocando aqui o nosso fole em toda a volta. Este tecido do fole é um nadinha maior, porque aí está, é um fole. Sendo um fole, é sempre para fazer umas preguitas, não é? Entendem isso, não entendem? Que é para ficar com aquele efeito franzido, vale? Então, o que é que eu agora vou fazer? Agora vou fazer uma costura em toda a volta, aqui pelo lado dentro, eu vou meter isto na minha máquina, pelo lado dentro, e neste caso, como o meu calcador é de meio centímetro, vou fazer a costura à largura do pé calcador, está bem? Nas máquinas domésticas, não façam a costura tão à largura do pé calcador, está bem? Podem fazer, caso queiram, mas façam um pouquinho menos. Portanto, eu já baixei aqui, então, a minha situation e vou começar a costurar e a rodar. Vocês aí não vão ter muita percepção, mas conseguem perceber? Claro! Se vocês me deixam de responder, é sinal que já estão do outro lado da lua. Sabem que eu gosto muito de vos ter aqui. E eu sei que as minhas aulas, algumas, ou quase todas, não sei, estão super aborrecidas. Estão super aborrecidas. Porque a pessoa fala muito. Mas eu vou continuar a falar muito. Manuela, só os moldes? Não, querida. De nenhuma peça eu vendo só os moldes, está bem? Porque os moldes, para eu chegar aos moldes, implicou muito trabalho. E, portanto, porque apesar deste modelo ter sido a minha primeira peça costurada, não foi exatamente com este tamanho, está bem? Foi um pouquinho mais pequenina, eu depois adaptei ao tamanho que eu achei bom. Quem teve acesso ao passo a passo, ainda escrito e fotografado, pôde verificar que é um passo a passo 2017. Eu fiz com todo o carinho e depois posteriormente fiz outro para fazer o mesmo modelo, mas térmica, tudo fotografado, tudo escrito, tudo explicado. Portanto, um molde implica muito trabalho. Eu prefiro que esse trabalho seja rentabilizado, porque no fundo quem sai a ganhar até são vocês com a compra do kit, está bem? E o precinho que ele está demais. Pois, vocês, eu não. Eu tenho que ir trabalhar. E hoje no dia ainda não acabou. Hoje, tendo em conta que o meu hoje ainda é a continuação do dia de ontem. Costuramos tudo em toda a volta. Se vocês forem a verificar, as pregas que eu vos digo são coisinhas assim muito mínimas, ok? Isto, quando agora formos a desvirar, vai dar aquele efeito de
saquito, ok? Então, eu vou começar por puxar o meu fole e depois o meu aro, ok? E agora o que é que eu vou fazer? Agora vou puxar aqui o meu forro bem puxadinho para dentro, este fole, eu vou puxá-lo bem puxadinho para dentro, vou passar em toda a volta uma costura à largura do meu pé calcador, para rebater tudo, e para ao mesmo tempo que costuramos daquele lado, daqui também vai costurar e vai finalizar esta costura que acabamos de fazer, este molhinho de costuras que fomos fazendo a toda a volta, está bem? Portanto, vamos puxar isto cá para baixo. Quem quiser alfinetar pode alfinetar. Eu vou colocar direto na máquina e com a minha mão aqui por baixo vou puxando o fole direitinho, está bem? Aqui eu vou utilizar o ponto tamanho 4, ok? Portanto, eu vou aqui tendo a minha mão sempre na parte de baixo, para ir puxando sempre o meu fole. Vão sempre puxando no sentido para fora, que é para ele não ficar costurado em nenhum lado que não deva ficar costurado, está bem? Se for na máquina doméstica acaba por ser mais fácil. A Ana é como não dizem o segredo. A Ana é como não dizem o segredo, não percebi. Ai, os cozinheiros. Não, por acaso não, porque eu dou-vos tudo. Eu dou-vos tudo. No fundo eu dou-vos tudo. Mas têm é que, efetivamente, adquirir o kit para terem as medidas, para terem a forma de cortar. Aliás, a forma de cortar eu mostro-vos aqui, portanto, vocês sabem logo como é que vão chegar ao resultado final. Só não dou as medidas, efetivamente, porque tudo implica muito trabalho e esforço. E esforço. Não é por não querer e por ser super arrogante e não dou. Não, tem nada a ver com isso. Tem a ver com realmente o meu trabalho, como estávamos a conversar há pouco, não é? Só os moldes não fazem o meu trabalho, digamos assim, está bem? Não quero mesmo que levem a mal, é mesmo a minha forma de estar. Há quem venda só os moldes e tudo bem, cada um sabe a forma como trabalha, eu não sou muito apologista de só dar os moldes, porque até vender os moldes eu tive de testar, estraguei material, fiz, refiz, contrafiz, estudei e portanto é sempre um bocadinho complicado, é sempre um pauzinho de 2 bicos. A Ana chegou a confirmar os meus dados da bolsinha da semana passada. Eu tenho a ponta na Guimar, tenho. Ainda não, como eu vos disse, hoje, sexta-feira, esta sexta-feira, foi o primeiro dia da semana em que eu vim efetivamente à loja para conseguir ir começando a cortar e a pôr algumas coisas em ordem. Esta semana foi uma semana de bastante trabalho na formação e portanto não consegui mesmo vir à loja sem ser hoje. Ontem, pá. Eu amanhã conto responder-vos algumas mensagens e dar-vos feedbacks naquilo que me foram pedindo durante o decorrer da semana e a semana passada, porque
também não tive grande oportunidade, entretanto, de responder. Estive no feriado aqui a trabalhar, mas muito só em peças. Ok? Estão a ver? Ficam as costurinhas aqui feitas, portanto fica tudo terminadinho já. E agora, basicamente, a nossa lancheira está prontíssima. Depois dar aqui um jeitinho só com ferro, portanto, a peça fica assim. E agora vamos só pôr aqui o cordão. O cordão, tenho depois que ver qual é a medida efetivamente, porque eu como pego no cordão, coloco e ando. Pronto. E então, aqui nas aberturas, vamos passar o nosso cordão. Quem quiser pôr um cordão só, põe um cordão só. Quem quiser pôr 2 cordões, também pode pôr 2 cordões. Eu costumo pôr um só, mas eu nesta vou pôr 2, porque acho que vai ficar bonito. Serem 2 cordões. Nesta aqui. Eu estou a utilizar um passa-fitas, está bem, para colocar o cordão. Podemos utilizar alfinete de dama ou este passa-fitas, que este passa-fitas também é super prático de se usar, está bem? E cá está. Eu não deixo muita quantidade de cordão aqui na lateral, porque depois quando formos a fechar, depois ficamos com demasiado cordão aqui nas pontas. Vou dar aqui um nó a segurar as duas pontas. Oh, Hilda, você está uma poetisa. Sim, senhora. Até dá gosto. Portanto, deste lado está. E agora vou passar cordão daquele lado também. É isso mesmo, Odete. É isso mesmo. E querendo ou não querendo, acaba por ser isso que nos dá imenso trabalho na concretização de um projeto final. Fora, às vezes, até os próprios bloqueios criativos, que nós temos a ideia na cabeça do que é que queremos e vamos para executar e chegamos a meio da execução e BUP! Parece que se apaga a luz, de repente, e já não conseguimos desenvolver tudo de uma vez só. Temos que ir aos bocadinhos, não é? Às vezes também acontece. Eu tenho alguns, por acaso, tenho que ser sincera, tenho alguns bloqueios criativos. Tento não ter quando... Sim, Elsa, a estrutura é FOAM. Tento não ter quando estou a preparar live para vocês, por isso é que eu tenho ido um bocadinho ao meu baú das recordações, buscar peças que já fiz há imenso tempo, porque daí tenho a certeza que está certo, aí tenho a certíssima que está certo. Porque já foram feitas, já foram testadas, já foram feitas, algumas altero assim à última da hora, mas ficam igualmente engraçadas. Dou alguns toquezinhos assim mais modernos, uns tecidinhos mais tchanãs e pronto. Mas às vezes já aquele bloqueio criativo mesmo. Cordão colocado. 1, 2, 3. E fez-se magia. Eu gosto muito de fazer aqui aquele lacerote. E a nossa peça está feita. Giríssima. Depois cheinho, claro, fica mais bonito, não é? Mas acho que ficou muito bonita. Eu depois vou pôr aqui um botãozinho com o meu nome. Mas acho que ficou uma graça, não ficou?
Acho que ficou mesmo muito gira. Tadã! Portanto, fica à espera da foto. Tadã! Fim de semana. Mais uma vez, muito obrigada por terem dado um bocadinho do vosso tempo aqui nesta noite. Espero que tenham gostado e façam coisas lindas este fim de semana. Boas costuras. Beijo!